Queridos amigos Luz do Mundo e Sal da Terra, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Como sempre, começamos as nossas conversas, bem-aventurado é o povo, cujo Deus é o Senhor, Salmo 144, e a grande promessa do Evangelho. Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. E um presente de um grande amigo meu, Oséias capítulo 4, versículo 6, por falta de conhecimento, foi destruído meu povo. Estamos falando sobre fé na política e entendo política como cuidar da cidade. E fé, apresento para vocês a definição que encontrei num tratado sobre política, o livro A República de Platão, em que ele diz que fé é uma das etapas do conhecimento. Então é você transitar da aparência das coisas para a essência das coisas. Isto é, transitar do visível para o invisível. E assim, e a gente está falando sobre política, e política cuida da cidade, e cuidar da cidade é estar atento, aos acontecimentos, Então, o Evangelho nos convida a vigiar e orar. E orar é exatamente isso, vigiar é exatamente isso, é você observar os fenômenos ao seu redor. E orar é você refletir sobre esses fenômenos, Então, muitas pessoas acham que orar é ficar fazendo, vãs repetições, pega um texto decorado e fica repetindo aquilo exaustivamente, Mas isso desagrada a Deus, E Jesus no Evangelho condena as vãs repetições. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, Então, a gente precisa parar com práticas estéreis, E além de estéreis, são práticas, que Deus abomina, E isso tudo é relatado no Evangelho, e isso também é relatado por todo o Velho Testamento, A gente não pode confundir religião com idolatria. Religião, é um sentimento, inerente ao ser humano, de busca, do mistério, de compreensão, de intimidade com o Criador, E idolatria são essas práticas, que às vezes as pessoas vão adotando, e vão se escravizando com certas práticas, e assim, invariavelmente, isso é fruto do fermento, dos fariseus, São sacerdotes que vão escravizando as pessoas, E as pessoas sem conhecimento acabam sendo ovelhas, sendo colocadas nas bocas dos lobos, por meio desses mercenários que são os vendilhões do templo, Então, uma coisa importante que a gente precisa fazer, é recuperar esse patrimônio religioso, nosso, porque assim, a gente caiu também numa falácia de que religião e ciência são coisas incompatíveis, E se você ler, o tratado filosófico, sobre política, A República de Platão, você percebe que fé é uma das etapas do conhecimento. Então, e se o Evangelho pede pra gente, solicita pra gente, recomenda pra gente conhecer a verdade, que a verdade vai nos libertar, não existe nada de incompatível entre religião, e principalmente o Evangelho, com a ciência, E a palavra grega para fé, a gente tem que lembrar que o Evangelho foi escrito em grego, Então a palavra grega para fé é pistis, E que eu suponho que seja a palavra que deu origem, ao nosso usual pista, quando se trata de alguma investigação. Então, assim, quem tem fé do tamanho de um grão de mostarda, consegue fazer o que as pessoas aparentemente julgam, é impossível, porque as pessoas que têm fé, por mínimo que seja, ela consegue transitar do visível para o invisível. E desse trânsito do visível para o invisível, a gente tem um bônus, A gente começa a compreender que muitas coisas, são previsíveis, E a partir disso, a gente pode, desenvolver, assim, uma indústria
E a indústria é exatamente você antecipar alguns resultados, né, baseado na observação de alguns fenômenos, né, e você criar mecanismos, métodos para alcançar aquele resultado, né. Isso é indústria, né. As pessoas muitas vezes estão presas à indústria achando que é ciência, né. A ciência é um caminho mais longo ainda, né. Então, o conhecimento é um caminho mais longo que a ciência, né. Então, assim, é importante a gente assumir o Evangelho como um texto fundador, né? Porque de fato né? É a gente que não usufrui desse patrimônio, né? E é um patrimônio que, assim, nos foi transmitido, né? Assim, também com muito ao custo, né? De muito derramamento de sangue também, né? Coisas que o Evangelho não se vangloria disso, né? Mas pela falta de conhecimento, isso aconteceu. E o Evangelho, né, ele nos ensina a valorizar o sangue que já foi derramado. Né? Para quê? Para que a gente evite de derramar mais sangue. Porque se a gente não tomar esse cuidado, né, o próprio Evangelho diz que tudo será choro e ranger de dentes. Bom, a gente precisa, né, ver que para acabar com o conflito, né, e é muito difícil acabar com o conflito, né, o máximo que você pode fazer é reduzir o impacto, né, e o alcance desse conflito, né. E esse exercício, né, você vai conseguir fazer se você tomar um partido, né, porque a pior coisa é você se permanecer distante, né, e não decidir de um lado e nem do outro, né, e as coisas continuam, né, o conflito continua, né, por um equívoco. Começa por um equívoco, continua por outro, né, e se terminar, vai terminar assim, litigando por questões muito diversas do que do começo, né. Então, a gente precisa tomar um partido. E o Evangelho nos diz para a gente tomar um partido, que é, né, o partido da vida em abundância. E vida em abundância, né, no grego, ele usa a expressão zoé, né, para vida, que é a vida de todos os seres integradas, né. E o que a gente traduziu como abundância, né, no original grego quer dizer sem contorno, né. E o contorno o que é? O contorno é a nossa cultura, né, nossos costumes, né. Não que a gente tenha que abrir mão dos nossos costumes, mas a gente precisa tomar um partido, né, que ultrapasse, né, a visão, né, às vezes obstruída, né, que a cultura nos dá, né. A gente precisa tomar um partido que a gente possa ultrapassar essa crosta de preconceito que nos é herdada, né. Então, e assim a sociedade evolui e traz muitas transformações, né. E a gente pode ver que o Evangelho, como texto fundador, é muito gratificante, porque onde ele foi, né, divulgado, ele antecipou, né, várias transformações sociais muito importantes, porque o Evangelho ele é radical, né, e um dos radicalismos deles é amar o inimigo, né. E assim, o maior inimigo do Evangelho, o maior inimigo do conhecimento é a idolatria, né. Então a gente tem que saber, né, como combater essa idolatria, né, assim, mas e entender que essa idolatria ela é fruto da falta de conhecimento. Por isso, a gente precisa divulgar o Evangelho. O Evangelho como texto fundador, né? E é importante a gente ter um texto fundador, porque isso cria uma coerência de perspectiva, né? Coerência de perspectiva não é que a gente vai ter as mesmas opiniões, mas a gente vai poder medir as coisas a partir de um mesmo princípio, né? Então, o próprio Evangelho diz que, né, pela régua que você medir, né, você será medido, né? Então, assim, o Evangelho ele propõe uma autocrítica, e isso é muito gratificante, né? Você não pode tirar a palha do olho do seu próximo se você, né, não remover antes a trave que está diante dos seus olhos, né? Então, você ter um texto fundador de autocrítica é muito importante, porque aí você pode evitar, né, de continuar uma cultura de morte, né,
você pode evitar de cair na vala, né, e apoiar de maneira até inconsciente, né, por hábito, né, o partido do sepulcro caiado, né. Então, assim, você precisa tomar partido. E nisso, né, vigiando e orando, pedindo a inspiração do Espírito Santo a compreender o que é a vida em abundância, a Zoé sem contorno. O conflito, né, e a coisa mais triste que está acontecendo no Brasil é a tragédia, né, do Rio Doce, né, do Vale do Rio Doce, né. Então, a barragem de resíduo de mineração de Mariana que se rompeu, né. E assim, a gente vê as pessoas falando muitas coisas, né, e o saldo, né, de tudo isso é a negligência, né. Mas a negligência, né, ela acontece por quê? Por falta de vigiar e de orar, de observar os fenômenos, os acontecimentos e de refletir sobre eles, né? E principalmente por a gente deixar de tomar um partido, né? E o partido que o Evangelho recomenda, da Zoé sem contorno, né? Depois da tragédia, né? É o choro e ranger de dentes que o Evangelho fala, né? E que a gente não precisa passar por isso, né? Mas por falta de conhecimento, né, a gente acaba tendo esse tipo de sofrimento e de transtorno, né? A gente vê depois, né, da tragédia, né, procissões, pessoas andando com vela. Isso não vai resolver o problema, né? Deus não vai dar atenção para esse tipo de gesto, né? Depois a gente vê, né, outras coisas assim que entristecem a gente, né? Um grupo de pessoas, né, evangélicas, né, com garrafinha de água mineral, jogando, né, no Rio Doce, né, despejando essa água no Rio Doce, determinando que o Rio Doce vai ser curado por esse tipo de gesto, né? Isso tudo é idolatria, gente, né? Essa repulsa que você sente diante dessas coisas, pode acreditar que Deus também sente essa repulsa, né? E Jesus ensina a gente que isso não é a melhor coisa a se fazer. Então, assim, agora, a gente tem que tomar um cuidado, né? Porque, às vezes, combater a idolatria pode se tornar uma nova idolatria. E a gente precisa estar sempre vigiando e orando, buscando, né? O conhecimento, para o conhecimento nos libertar. Então, assim, a gente precisa saber que tudo isso, às vezes, é falha das autoridades, sim. A gente não pode fazer das autoridades também um ídolo também. A gente precisa contestar essas autoridades, né? E a gente tem um mecanismo, né, já amadurecido de contestação, que é a república, né? Que são as eleições, né? Então, assim, a gente precisa perceber que os prefeitos, os vereadores, né, que serão eleitos, né, nos 5.700 municípios, né, no Brasil ano que vem, né, eles serão os próximos deputados, né? Não adianta a gente dizer que esses deputados, né, vão ser omissos porque eles receberam financiamento da Vale, né, da Samarco, né? Não adianta a gente dizer isso, né? E assim, isso a gente pode prever alguma coisa, né? Esse vício não vai acontecer porque numa pretensa reforma política acabou com o financiamento de campanha eleitoral, né? Porque quem faz as coisas erradas vai querer fazer essas coisas, né, no escuro, né? Então, assim, vai ter caixa 2, né? A gente sabe disso, né? A gente sabe que o coração do homem, ele é falho, né? E isso por quê? Porque a gente tem uma cultura de morte, né? Então a gente precisa evitar a idolatria, a gente precisa evitar a vaidade, né, que sustenta essa idolatria, para que a gente possa romper essa cultura de morte, de sepulcro caiado, né, para que a gente desvincule a nossa indústria, né, da nossa cultura de guerra, que foi herdada, para que a gente possa desenvolver, né, uma ciência, né, sempre tomando partido, né, da vida em abundância, né. Então vamos acabar com a idolatria, né. Caros Caio, tempo para todos vocês, e a gente continua falando com respeito e doçura sobre esses assuntos.